Puxa vida. Deixa eu ver de novo. Vamos ver se agora vai, gente. Vamos ver se agora vai. Vamos ver, doutor. Oi. Estavam falando que ainda. Olha, tem uma pessoa ali atrás. Olá, tudo bem? Tá, Ah, eu mudei a rede Wi-Fi. Aqui eu tô no meio do mato, gente. Eu tô quase no Mato Grosso. que delícia. Mas você conseguiu salvar, não? Não consegui. Vixe. Caiu tudo. É, mas vamos ver. Vamos ver se agora vai. Ela ficou ruinzinho mesmo o negócio aqui. Mas vamos lá. O papo tava bom. Vamos lá. Então vamos lá. Então, nos ratinhos, eles comprovaram que não aumenta câncer coloretal. A dieta do ratinho é totalmente diferente da nossa, tá? Os ratinhos geralmente são onívoros também, mas eles preferem plantas, vegetais, né? Cereais, tudo. Então, Uhum, não serve para causa e efeito. Para a gente serve só para levantar hipótese. Só que certo. um estudo com os ratinhos, mostrou que não ocorreu. Não ocorreu aumento de adenomas, que é o pré-câncer de cólon. Certo? Uhum. Aí tá, tudo bem. Então, para algumas pessoas vai falar, é rato. Então, agora nós vamos para alguns estudos, alguma revisão sistemática de estudos prospectivos observacionais. Tá bom, é uma meta-análise, só que de estudos observacionais. E é Certo, eles usam para embasar o fato de dizer que a carne vermelha aumenta o câncer de cólon. Olha o certo. tipo de estudo que eles usaram. Foi incluído 29 estudos de coorte prospectivos, observacionais, tá? E desses, eles olharam que a maioria tinha muito viés, risco alto de viés, moderado de viés, e Uhum, que sobraram, o risco relativo, resumidos para alto e baixo, consumo de carne, eles usarem da carne processada, tá? uhum. Eles viram que só 2 de 29 estudos tinham um risco moderado de viés, e os 25 tinham um risco sério de viés, e só 2 tinham um risco crítico de viés. Ou seja, estão embasando condutas em cima de um estudo observacional cheio de viés. Aí, Isso é muito grave. através desses estudos, a dessa meta-análise indica que tem uma associação modesta entre a ingesta de carne processada e um risco aumentado de câncer de cólon, tá? Uhum. Só que eles falam que tem um viés muito grande. Aí o que, que eu falo para meus pacientes, tá? Se você jogar, fazer risco relativo, você vai aumentar na população geral 5% a chance de ter câncer, mesmo numa dieta ocidental, para quem consome carne vermelha. Mas Uhum. se você fizer sua colonoscopia preventiva, observar o seu histórico familiar, esse risco é mínimo, é mínimo. A partir dos 45 anos vão fazer todo mundo a colonoscopia preventiva, mesmo você... Todo mundo morre de medo desse exame, doutor. É, Aliás, tem um capítulo no seu livro falando sobre isso, né? Que é muito divertido também. para Ah, des... minha mãe entrou aqui. Benção, mãe. Boa noite. Para desmistificar mesmo, justamente. Que assim, aí o pessoal fala, mas colonoscopia não é prevenção. Prevenção é o que a gente faz antes da colonoscopia. Concordo plenamente, tá? Só que aquela pessoa que não vai mudar hábitos, que eu sei que não vai mudar hábitos, já entra no meu consultório, eu vou falar de dieta com a pessoa já torce o nariz, o médico falando de dieta, nem vou procurar outro médico, que seja, né? Essa pessoa tem que fazer a prevenção secundária que a gente fala, que é o rastreio. Uhum. Eu vou atrás do pré-câncer para não deixar virar câncer. Então, até Uhum. gente, se ele consome carne vermelha em contexto de dieta ocidental, é 5% de aumento de risco. Ou seja, é muito pouco. Muito pouco para você Muito dar pouco. um alimento
densamente nutritivo e que, né, de forma a querer encaixar numa agenda, que é o que estão fazendo hoje em dia, né? Sim, sim. Mas existe, agora que você falou, eu achei interessante então a gente frisar a questão do exame que ele é preventivo, que ele deve ser feito a partir de que idade, doutor? Sempre? Então vamos lá. Se você não tem nenhum sintoma gastrointestinal, 45 anos. Se você Uhum. tem alguns sintomas de alarme, como sangramento, que seja de uma hemorroida, tá? Se você tem retocolite ulcerativa, se você tem doença de Crohn. Primeiro, para fechar o diagnóstico dessas doenças, você já vai ter feito uma colonoscopia. É Com certeza. vai fazer quase que anual a colonoscopia deles, porque eles têm um Uhum. maior de câncer. Se você sofre de intestino preso desde muito jovem, eu, para fechar o diagnóstico de constipação, eu faço uma colonoscopia. Você pode ter 20, 30, 40 anos. Porque, além Hum. de tudo, aquele preparo da colonoscopia já é terapêutico. Porque tem muita gente que faz o FLIT, faz a limpeza, até em casa mesmo, tem gente que faz hidrocólon, tudo. O próprio preparo da colonoscopia nesse paciente, eu costumo brincar, eu dou um contraltidel no intestino dele, tá no meu consultório, eu consigo manejar do zero, né? Começando Uhum. estudando se ele tem uma atonia colônica, que em mulheres é uma causa muito comum de difícil diagnóstico e difícil tratamento, que tem que fazer um Hum. exame que chama tempo de trânsito colônico, que nada mais Nossa. é engolir uns comprimidos que dentro tem uns anéisinhos radiopacos que vai aparecer. Hum. Ele engole aquilo ali, faz um raio-x. Um dia, 3 dias, 5 dias, 10 dias depois. Tem gente que 10 dias depois, aqueles anéisinhos está todo distribuído no cólon ainda, no raio-x. Nossa. A pessoa, o cólon dela é só um reservatório, não está empurrando fezes mais. Então, Nossa. alguns pacientes que têm que fazer até uma ressecção desse cólon para conseguir. Nossa. Então é complexo, não é igual o pessoal fala, não é só água e fibras, não, gente. Tem muita coisa além disso. Tem muito mais coisa além disso, né? E eu acho que assim, intestino tem aquele papo, né, de intestino ser o segundo cérebro, o segundo cérebro. Eu não sei não, viu? Você não tá mandando muito mais do que a gente pensa, não, viu? Porque, né? Não é à toa que vem aquela palavra enfesada, né? A pessoa que tá enfesada, que tá retendo tudo, retendo fezes, né? Olha, gente, então fica o alerta de depois dos 45, né? Tô fazendo esse exame anualmente, doutor, é isso? Não, vamos supor, você fez aos 45, não tem Uhum. nem pólipo. Aí é de 5 em 5 anos. Ah, Aí que ótimo. sabe que o As sofrimento. pessoas que fazem anualmente são as pessoas que têm já alguma condição. Ah, tá, entendi. Algum sintoma de alarme, né? Isso, Como o faz doutor. toma de alarme. Não fechei um diagnóstico, igual retocolite, doença de Crohn, igual intestino irritável. É um diagnóstico de exclusão. Se eu não fizer uma colonoscopia, eu não sei que esse cólon é anatomicamente normal, porque aí fica só a parte fisiológica alterada. Não é que não tem nada, Certo. não tem nenhum substrato anatômico visível, mas a patologia Uhum. existe, ela é bem estigmatizante e eu tenho muitos pacientes, às vezes tem que agir de forma multidisciplinar, ter uma boa Uhum. lado com a questão dos food maps. E é interessante Hum, maps, Paty, porque assim, nossa, eu virei carnívoro e melhorei meu intestino irritável. É então, óbvio, carne não tem food map, gente, não tá? tem FDMAPs. Consumir queijo junto pode ter food map, sim, mas o queijo É. mais usado, até isso tem menos food maps. Então, E eu é não um sei se o doutor percebeu a quantidade de pessoas que têm aumentado o diagnóstico de problemas com FODMAP, síndrome do intestino irritável. Nosso intestino anda sofrendo, né, doutor? Vamos combinar. não, meu consultório que o diga, tá? Pós-Covid, então, Não é? uma das portas de entrada é o intestino, tá? Não é pulmão, é intestino, porque a maioria daqueles receptores da enzima conversora de angiotensina está no intestino. Uhum. Então,
muitos intestinos irritáveis. O gatilho foi alguma virose anterior e o Covid é o quê? É uma virose. É uma virose. Enchendo É meu uma corpo virose. irritável porque desregulou esses clock genes e esses receptores intestinais ali e a gente tem que regular de novo. O Então, doutor pediram para você repetir o nome do exame. É a colonoscopia, né? eu acho que eles querem saber o outro. Eu acho que é o tempo de trânsito colônico. Ah, tempo de trânsito colônico. Isso. É, deve ser interessantíssimo isso daí. Então, com um exame desse é que a gente pode afirmar mesmo se a pessoa tem ou não tem a questão do intestino constipado, intestino lento. Isso. Até de denervação. Daquele Hum. tem inervação empurrando mais. Um saco de merda, literalmente. E tem aqueles que as acumulam no final. Aí essa é a famosa obstrução de vida, que é muito comum em mulheres que já tiveram partos, endometriose, cirurgias pélvicas, contração paradoxal do bulbo retal. Até falei lá no livro, né? Não é só na filosofia que tem coisas paradoxais, no nosso corpo também. Tem bastante coisa. Então, temos que estar de olho até nisso. Por Ô, isso, gente, deixa eu só mostrar aqui, porque acho que chegou mais gente e as pessoas não tinham visto. Nós estamos falando desse livro aqui, ó, que é do Dr. Eurípides, que é sensacional, maravilhoso, eu recomendo. Além de divertido, quebra um monte de mitos, como ele mesmo diz, tudo que você queria saber sobre os oceanos e não tinha coragem de perguntar, tá aqui, gente. exato. Ah, e ele foi agora para as livrarias grandes, está no Amazon. Eu fui encontrado por uma editora grande, então agora tá fácil de encontrar, viu? Eu já Mais do deixei. que merecido, né, doutor? Mais do que merecido. Parabéns. Aliás, eu tinha dado parabéns lá no outro grupo, estou dando parabéns agora aqui também, pessoalmente. É uma honra ter esse livro, ó. Eu tenho, ó, muito antes de chegar lá. Essa edição aí, se Deus quiser, vai virar edição de colecionador, que são poucos que. Olha, ó. Quando a gente se encontrar, eu vou pedir aqui, olha, uma dedicatória. Pode deixar, pode deixar. Então, já que eu toquei nesse assunto delicado, que são as fibras, né? Então, doutor, por que muita gente melhora quando introduz fibra? Eu posso pôr para vocês assim, que 50, 60% de quem tem intestino preso, da época que eu era um médico tradicional e não da medicina integrativa, melhorava sim com a adição de fibras. Por quê? Porque o que acontece na nossa dieta ocidental, gente? Ultra mega refinada. E o que é refinar? É justamente de tirar fibras. O que eu faço hoje? O teste de fibras. Então, aquele paciente que eu vejo que não vai mudar hábitos, vai continuar comendo a comida de caixinha dele, vai continuar no iFood a vida toda, esse eu faço o teste de fibras. Introduzo fibras solúveis, insolúveis, e ele retorna em um mês. Esse paciente vai virar para mim, doutor, tirou com a mão. Aí, fala do líquido também, né? Beber muito líquido, tudo. Sim. Melhorei, tô 100%, era isso mesmo, muito obrigado e tal. Esse cara não quer mudar a vida dele, pronto. Orientei, fiz minha parte, segue a vida. Vai ter que tomar fibra a vida inteira, porque a comida refinada não tem fibra. Ela é feita, Sim. tá? Então, teste de fibra seria isso, tá? E aquele que não melhora, então? Tem casos que até piora com fibras, tá? Por quê? Exatamente. Porque é um paciente que já está inflamado e as fibras têm alguns fitoquímicos ali que são irritantes para o intestino da pessoa. Podem Então, fermentar, bem mais complicado, né? inflama mais. E aquelas pacientinhas que eu te disse, lembra da obstrução de saída? É igual você, Uhum. igual o Rodrigo Polesso fala muito, e eu concordo com ele. É igual você pegar uma pia entupida e chuchar mais coisa naquela Mais pia. coisa ainda nela, é. Você vai só piorar o problema, sendo que alguns casos melhora com fisioterapia pélvica, que é Uhum. treinar Uhum. músculos ali, que é ensinar a pessoa a evacuar nas. Tem a dica aqui, que toda vez que você lembrar, né? Tem uma dica aqui muito legal. Gente, olha, eu vou mostrar de novo, ó. Compra, que vocês vão se divertir. E vou esclarecer muitas dúvidas de vocês, vocês vão ver. Ele ensina até a fazer fisioterapia, assim, em qualquer lugar.
Você vai treinar, você tá ali na fila do banco, ninguém tá vendo que você tá piscando. Ninguém tá vendo, e você tá lá fazendo a musculação. Exato. Muito bom, é muito bom. Então, Então, olha só, eu também tenho, tem aumentado, né? Igual a gente estava falando, tem aumentado muitos casos, né, de pessoas com mais intolerância às fibras, né, com mais problemas com vegetais. E eu costumo até brincar assim com o paciente, falar assim, gente, sabe bucha que você esfrega assim, né, no corpo? Aquilo ali é fibra. Agora você imagina um negócio daquele tamanho ali assim passando no seu intestino, sem água, sem nada. Como é que você vai, né? Só colocando mais fibra, um negócio só, né? Então, tem que ter essa moderação, né? Tem que ter esse entendimento, né? o pessoal tem que entender que aquilo que aprende na faculdade de nutrição, existe uma quantidade de fibra recomendada para quem, cara pálido? Porque é subjetivo, é de cada um. Tem gente que se eu colocar aquela quantidade recomendada, a pessoa vai estufar, a pessoa vai virar um Pai, baiacu, não é para ela. não Então, é. aí eu tenho que individualizar. Então, primeira Hum, coisa, não existe fibra fundamental. Isso aí vocês têm que ter Não. isso, tá? E é um outro paradigma aí que a carnívora quebra, né? E eu achei engraçado, porque assim, mas carnívora não tem fibra, então realmente vai fazer mal para o intestino. O que as bactérias vão fermentar para produzir o butirato, que é o que as células, que produz 10% da energia do nosso corpo e 80% da energia dos colonócitos, né? Tudo. Eu já sei até as perguntas que costumam me fazer, assim, sabe? Que agora, olha o tanto que o universo é Perfeito? perfeito, porque eu tenho meus livros que eu leio diariamente, estou lendo um livro do Arthur Lemos, que é um livro dos tipos de estresse, aí tem o estresse intestinal, o estresse ativo. Quem não sabe, Arthur Lemos é um dos papas da ortomolecular no Brasil. Uhum. Aí cai no meu colo uma frase aqui dele, né, que aí encaixou tudo que a gente precisava. É o seguinte: as bactérias estão nos nossos intestinos, todo mundo. O intestino saudável tem mais bacteroidetes do que firmicutes, tá? Na balança, Uhum. bacteroidetes, eles são fermentadores. Então, eles têm celulase, então eles pegam aquilo que a gente não digere, que é a celulose, e quebra e transforma em ácido graxo de cadeia curta. Aí, eu lendo, ele falou das fibras vegetais, e ele falou duas coisas, que aí depois eu fui pesquisar da onde existe isso, que é os N-glicanos e a condroitina. Eles também Aham. condroitina e também fermentam os N-glicanos. Da onde? Da carne. Da carne. Ou seja, Olha, que interessante. você vai simplesmente adaptar as suas bactérias, elas vão parar de Uhum. fermentar fibras vegetais e vão se especializar em fermentar essas fibras que tem na carne. Interessante. Nossa, que interessante. Muito interessante, hein, doutor? E O universo realmente é perfeito, né? vai produzir butirato da mesma forma, tá? Sabe que uma vez eu li algo do. Eu não sei se o doutor conhece o Bill Lagapos, que ele é um estudioso fantástico também. Ele tem um blog que chama Calories Proper, que ele fala sobre a questão das calorias, que elas importam também, né? E ele estava falando sobre a fermentação das cartilagens e né, de outras coisas assim, quando a gente comia, né, osso e ruía ossinho de frango, essas coisas todas, que isso também fermenta no intestino como fibra e, sabe assim? Nossa, aí você vai começar a olhar e falar, nossa, que coisa, é o que você falou, né? Como que o universo é perfeito, né? Perfeito. Pronto. Então, por isso que os carnívoros, tá? Têm um intestino normal mesmo sem fibras, Mesmo tá? sem A fibras. ciência tá explicado isso aí, não precisa nem de muito respaldo, né? Agora, aquela dúvida que até você me falou. E aí, a carne não apodrece no Fica estômago? lá sobrando no intestino, no estômago. Vamos lá, vamos explicar isso em detalhes. Primeiro lugar,
eu vou deixar para as bactérias algo que, para mim, é crucial, que é a proteína, já começa por aí. Se você tem um intestino que está absorvendo corretamente, se você está fazendo uma digestão correta, então não vai sobrar muito disso para as bactérias. E o pouco que sobra, elas aproveitam, que faz parte do ciclo normal, né? Para você ter ideia, Uhum. a Quermansia mucinífila, uma bactéria, é, eu vi alguém falando dela, que elas são os urubus do nosso intestino. E são bactérias consideradas boas, porque elas estão ali para degradar certas substâncias e manter mucífila. Então, ela é filo, ela ama o muco. Então, ela ajuda na produção do muco e destrói os que estão ali. Só que ela, em excesso também, ela não é boa. Ela vai destruir a sua camada mucosa e uma que é considerada mocinha vira bandido. Então, Uhum. balanço entre as bactérias, a gente tem que pôr no contexto que elas estão inseridas. E o que é o contexto? É o nosso microbioma. O bioma é tudo. É o seu intestino com elas dentro. Isso é o... Uhum. Então, Uhum. vamos lá. Você é uma pessoa que não mastiga direito. Você engole pedaços imensos. Você não tem moela, gente. Seu estômago não é feito para aquilo, tá? Então já desceu para o estômago aquele toletão ali. O estômago vai tentar fazer a parte dele, com a pepsina, tudo, não vai dar conta. Vai Não jogar vai sair bom. no. Que aí as enzimas pancreáticas, as enzimas da borda em escova do intestino, vão tentar fazer o serviço deles também. Não vai dar conta. Aí vamos supor que é um paciente que tem um biofilme bacteriano. O biofilme não deixa a sua enzima entrar em contato com o substrato, que é a comida. Então já há Nossa. mais resíduo lá para baixo. Olha o tanto de coisa que pode estar dando errado. É uma linha de montagem que tem que estar muito bem encaixadinha. Então aí Nossa. vai sobrar resíduos grandes embaixo. Aí as bactérias proteolíticas vão fazer a festa, que são os ruins que estão lá. Aí vai produzir putrescina, cadaverina, olha o nome dos bichos. Esses nomes não estão muito bons, não, doutor. Os nomes do que vai para a nossa corrente sanguínea. E o pior, aí você está com leaky gut. Leaky gut é intestino permeável. O intestino pequeno, Hum. elas estão assim. Tá putrescina, cadaverina, o famigerado temal. Vai passar direto. Aí sim, vai causar todos aqueles problemas. Então, a carne vermelha processada no contexto de uma dieta ocidental, ela vai ser inflamatória por todos esses motivos que eu falei para vocês. Não só a carne, como qualquer outro composto que vai passar ali, que vai fermentar, que essa bactéria vai usar como substrato, vai para a sua corrente sanguínea e vai te inflamar. Vai te O matar. problema é que as pessoas pensam na gente assim, parece que de forma isolada, né, doutor? Ah, o meu intestino, o meu estômago. Ah, não, gente, né? Tem que ser holístico. Em medicina integrativa fala muito sobre isso, né? Então, o seu intestino ele vai funcionar bem à medida que você também está funcionando bem. E eu costumo falar uma frase que o pessoal gosta, né? Você precisa estar feliz para fazer cocô, senão você não vai. Nossa, enfesado não dá. Não funciona, gente. Você não libera serotonina. Então, Ih, medicina integrativa a gente vê corpo, mente e espírito também. E o que é espírito? verdade. É ir para a igreja? Não, é o que você acredita. Não. Energia superior. É a sua espiritualidade, né? O homem, ele tem uma espiritualidade inerente dele que nasceu com ele, sempre buscou algo além dele, né? Então é isso, não tem nada, né? Não Não, estamos aqui. sou ateu, mas mesmo sendo ateu, você tem um propósito de vida. O Tem, propósito, ele tem uma ética, tem uma moral, tem, né, uma filosofia, enfim, Eu acho, doutor, que você está certíssimo. tudo isso está inserido nesse contexto. Então, gente, você está com raiva, se você está estressado, seu intestino vai travar mesmo e Vai. água abaixo. E sabe uma coisa que eu vi também? Eu vi que você também dá dicas sobre isso. Eu também falo muito com os meus pacientes, me preocupo muito. Sempre tem uma escala Bristol para perguntar como é que estão as fezes, porque a partir delas que a gente sabe, né? O que está acontecendo, né? A consistência, a frequência, né? A gente tem que saber disso. E você sabe, doutor, que às vezes eu pergunto assim, tem uns pacientes mais velhos, assim, eles ficam, mas por que você tem que saber disso?
sabe? Ficam meio constrangidos, assim, mas tem que saber, nutricionista a gente cuida de tudo que entra até na hora que sai. Então, Tá. tem que saber do contexto todo. E uma coisa que eu chamo muita atenção é a hora do cocô. Igual você fala também, eu vi que você fala no seu livro, essa hora a gente tem que ser sagrada. Eu vi que ele dá as mesmas dicas que eu. Vai para de manhã, senta Eu, sem o celular. eu mudei o nome disso, não tá no livro, não, viu? É o Mindful Poop. Esse não tá. E tudo dá certo. Que é os 5 minutos para o seu intestino que você leu lá. Eu faço Mindful Eating, agora eu vou falar isso, olha, doutora Eurípides recomenda Mindful Poop, gente, precisa. Agora, uma coisa que eu recomendo, eu não sei se o doutor aprova, eu gostaria até de saber, a questão do banquinho, né? De colocar o banquinho, né? Os ancestrais Ah, evacuavam de cócoras. O vaso sanitário é bem recente. Até antigamente na roça, né, tinha casinha, era um buraco no chão, né? O pessoal agachava. Então você angula esse bulbo retal que eu falei para vocês que dá obstrução de saída, você facilita, porque o reto, gente, vai ter gente aí que vai ficar triste, não é reto. Pelo menos ele não. O bulbo retal deixa ele torto, mas ele tem que ser reto quando você vai evacuar. Aí o cocô desce. Mas se você tem obstrução de saída, mesmo com um banquinho, você vai ter dificuldade. Aí tem que procurar o proctologista que faz fisiologia no retal, fazer a manometria no retal, que eu mostrei no livro também, que através dela eu faço esse diagnóstico e vou fazer o biofeedback no retal, que nada mais é do que uma fisioterapia para você treinar, relaxar esse músculo. olha que legal. Fisioterapia, gente, tá? Fisioterapia, já pensou isso que legal? Doutor, vamos continuar esse papo da carne, porque carne é sempre bom. Vamos lá. Esse negócio de que carne fica lá no intestino, então, vamos Não. continuar aí. Não, não tem nada disso, tá? E Pega- outra, gente, também vocês acham que é o que fica mais no estômago? Quer ver? Vamos ser muito simples. Nós não digerimos fibra, certo? O Quem digere que são que as vai. bactérias. Exato. E quando vai sobrando, então, vai sobrando o quê pelo intestino afora? Quando a gente estuda em nutrição uma dieta que a gente fala livre de resíduos, né? Ela sai tirando tudo que é fibra, tudo que é coisa assim, não tem vegetal. Pós-operatórios, né, que eu opero bastante, nos pós-operatórios tem. Quando você não quer que o paciente evacua, ou que não chega muita coisa lá nos meus pontos do intestino grosso que está lá embaixo, a gente coloca uma dieta, o quê? Obstipante, no caso. Obstipante, para travar tudo. Tadinha da pessoa, doutor. A gente tira fibra, mas é dieta que absorve alto, então não sobra resíduo lá para baixo, né? Então, a gente já sabe os mecanismos disso tudo, mas a gente acaba não usando isso. E É impressionante, né? isso aí é uma É outra impressionante. lenda interessante. A pessoa fala, ah, e tal, eu comecei a fazer low carb, que seja. Não vamos nem para carnívora. Vamos falar da low carb. E meu intestino prendeu. Eu fazia cocô todo dia, agora eu faço de 3 em 3 dias. Mas A peraí, primeira pergunta é: como é que tá esse cocô? quando você senta no vaso, a maquininha de churros liga, desce, Ah, mas que desespero. limpa e acabou. Então pronto. Esse é o seu novo normal, vai ser de 3 em 3 dias. Pronto. Eu falo, eu gosto do exemplo assim, sabe casquinha do McDonald's que sai assim, ó, suave, bonitinho. Aí o povo fala assim, ai, Paty, agora eu nunca mais vou olhar pra casquinha de McDonald's do mesmo jeito. Eu falo, que bom! E a ideia do churros foi a mesma coisa. Ele Mesma coisa. vai comer. Macio, né? Filho gostoso, macio, filhinho. Ô, gente, mas fazer cocô bem, né? Nossa, é vida. Não, a doutora Denise Carvalho, né, minha mentora aí de uma das pós, na minha pós de gastroenterologia funcional, ela fala que, assim, é quase um orgasmo, uma evacuação completa, resíduo que você limpou o seu reto, porque o pessoal tem que ter noção que o reto é um órgão sensitivo, gente, ele tem muito receptor ali. Então, quando sobra cocôzinho ali, que você tem aquela sensação de evacuação incompleta. Então, você não vai ter orgasmo, você não vai sentir prazer. Oh, meu Deus!
entendeu? É quase um orgasmo mesmo. E o nervo é o mesmo, é o nervo pudendo, é o mesmo nervo do orgasmo. É um alívio, né? Ah, nossa, mas é verdade, né? Eu E costumo tem muita gente que acha. Oi, desculpa, doutor. não sai do vaso, até brinco, até meus filhos até brinca também. Que eu tô sentindo um vazio existencial depois que eu saio do Onde encontro o livro? Olha, o doutor tá falando que agora eu vou encontrar nas principais livrarias, mas tem na Amazon, né? tá no Amazon. Isso. Na Amazon tem. Free o link pro Amazon. Depois pode colocar lá na nossa live o link para comprar o seu livro, doutor, para o pessoal encontrar. Porque eu garanto que pelo menos se divertir vocês vão. Garanto. Porque é muito engraçado, tem um monte de coisa muito bem humorada, né? Então, o que mais, doutor? O que mais que a gente pode falar, assim, que tem... Gente, faz perguntas, porque eu não tô vendo nenhuma pergunta aqui, vocês só estão querendo saber, todo mundo querendo saber só de livro, olha só. Só porque a gente falou tanto desse livro, todo mundo perguntando dele. Se Então, tiver alguma dúvida, vocês vão colocando. então, desmistificar esse negócio da carne. E o pessoal tem que estar ciente, tá? Primeiro, vamos parar de pôr bandeiras, gente. Levantar bandeiras. Porque vamos supor que eu sou carnívoro. Da noite para o dia você vira carnívoro e fala que é carnívoro. E faz um estudo genético e que vê que você tem alguns polimorfismos, que realmente a carne em você não vai ser benéfica em grande quantidade. Então, não se rotule, gente, tá? Dentro da É. comida de verdade tem um espectro muito grande, tá? Que vai do vegano ao carnívoro. Você não precisa escolher uma bandeira, não. Mas trafegue dentro da comida de verdade que não tem erro, né? Não tem erro. Nossa, isso acabou, olha. A gente poderia encerrar a live com essa mensagem, olha, gente. Dentro da comida de verdade, não tem erro. E é verdade que o doutor estava falando, tem pessoas que se dão melhor com mais vegetais, outras com menos. Assim como a questão da frutose, com mais frutas ou menos frutas também. Então, gente, e assim, a gente tem que descobrir isso como? Experimentando, percebendo as reações do seu corpo, né? E a gente parou com isso, não parou? Ó, aqui o Fernando está perguntando qual a diferença clínica entre disbiose intestinal e síndrome do intestino irritável. Pronto. É grande a diferença, tá? A disbiose é um desbalanço das bactérias nos 3 compartimentos. Eu vou explicar quais são os 3 compartimentos, porém, isso é só didático. O Dr. Jean-Marc Dureau ensina dessa forma para a gente saber aonde vai abordar primeiro, nós da Integrativa, os Nutris, os médicos que fazem modulação intestinal. Então, assim, da boca até o ângulo trites é o primeiro compartimento, que vai até o final do duodeno. O todo delgado até a válvula ileocecal, segundo compartimento, e do cólon, tá, até o ânus, o terceiro compartimento. Eu posso ter disbiose em um, em dois ou em todos esses compartimentos, porque nada mais é do que uma alteração do número de bactérias, tá? E geralmente o pessoal chama de disbiose cibo, o segundo compartimento. O que acontece? Bactérias da boca, da nossa mucosa oral, passou, encontrou um estômago um pouco ácido, tá? Isso aí é uma coisa que é bom falar. Se você quer comer estômago um pouco ácido, que usa omeprazol, realmente para você vai ser péssimo, tá? Então essa bactéria passa direto e começa a colonizar aquele cólon. Agora, pode vir da válvula ileocecal. A válvula é incompetente, reflui, a gente tem um mecanismo Não normal. fecha direito, né? Uhum. Tem um mecanismo, mesmo que você tenha ela incompetente, o peristaltismo devolve. Mas você tem inflamação nesse peristaltismo, nos nervos que inervam aquilo ali, faz a estase, vai aumentar a bactéria, você vai ter disbiose também, tá? Agora, a síndrome do intestino irritável pode estar associada a uma disbiose ou não. Você pode ter a síndrome do intestino irritável só por uma questão de inervação desse cólon. Você pode ter só por uma questão de uma hiperfermentação de food maps, igual a gente falou, ou uma dessas coisas todas. Então, realmente é tênue, tá? E se você não é da medicina integrativa, você não estuda bem, dificilmente você vai saber diferenciar uma coisa da outra, sim, tá? E mesmo que você tenha a melhor dieta do mundo, algum grau de disbiose você vai ter.
Então, alguma sintonia fina a gente consegue fazer para você. Eu já tive Uhum. livros veganos que tirei uma coisa ou outra, ou aumentei a frequência alimentar dele, melhorou vários Olha que sintomas. interessante, né? As pessoas às vezes acham, eu e a Jojo, a gente discute muito sobre isso, a gente tem advogado bastante sobre essa questão da atenção para o jejum, que jejum é ferramenta, jejum não é dieta, que não é para ser exagerado nem nada. E o doutor falou, olha, você aumenta a frequência às vezes da alimentação. Mas vai comer de 3 em 3 horas? Gente, não é nada disso. Cada pessoa tem a sua necessidade, né? Então, de repente, aumentando a frequência, assim, aumenta uma motilidade, aumenta um estímulo, o negócio, né, doutor? É muito mais complexo do que só a gente colocar um monte de regrinhas, né? E olha, é assim, assado. Então não pode de 3 em 3 horas? Ou tem que ser de 3 em 3 horas, né? É bem Aquela diferente. pessoa, Olha, melhor que seja, né? o Fernando está te agradecendo aqui, muito obrigado, mas o doutor é sensacional mesmo. Tem a Ângela que está perguntando, olha, tem constipação sempre, tomo muita água, azeite, ovos e salada ajuda? Então, Ângela, não sei se você estava desde o começo da live. Mas primeiro eu preciso saber se ela está com constipação mesmo, né? Exato. Tem alguns exames aí, igual aquele que a gente falou, tempo de teste colônico. Eu preciso ver, porque às vezes para você só água e fibras não resolve. Você já Às deve ter vezes um. pode até piorar as fibras, como a gente disse, né? Exato. Às vezes um pouquinho mais de gordura pode sim ajudar. Às vezes o intestino está ressecado por falta de gordura, pode ser isso também. Aí Mas pode falar, entra, doutor. entra muito a questão do light diet que vivemos aí por Hum, anos, né? E é péssimo para o seu intestino, porque a gente precisa de gordura para escorregar mesmo, né? Para as coisas saírem, sim. de boas gorduras, né? Para poder ficar bem macio, casquinha do McDonald's ou churros. Exato. Ninguém nunca mais vai ver o churros ou a casquinha do McDonald's do mesmo jeito, doutor. É bom porque é carboidrato e gordura ruim, então vocês vão. Tá tudo ruim, né? Não precisa mesmo, né? Mas vamos lá, doutor. O que mais que a gente poderia falar, que a gente poderia dar de dica, principalmente na sua área, assim, que eu acho que é uma área super delicada, né? Super importante, né? E também né, nessa questão toda da medicina integrativa. Fala um pouquinho pra gente alguma coisa nesse sentido. Além do que tudo você já falou, porque nosso tempo já tá. Você acredita que já tá quase acabando? Voou mesmo. Vou. Eu tava nervoso, viu, Paty? Juro por Mesmo? Pois, bastante. ó, então eu vou confessar, eu tava nervosa também, porque, assim, o doutor, ele é um expert na área, né? Então eu falei, meu Deus, Já receber, ouvi assim, tanto podcast seu que aí eu falei, agora eu tô junto com ela, então. ah, meu Deus, olha, vamos fazer mais, porque esse bate-bola foi muito gostoso, tá sendo muito gostoso. Pronto. Eu acho que, como a gente está falando de proteína e intestino, eu acho que vale a pena a gente falar do target proteico. O pessoal entende Vale sim, vale por que, sim. que eu como carne e fico saciado e não quero comer mais nada, então por isso que a carne vai apodrecer no meu intestino e tal. Não. Se você come carne, você fez uma cetoadaptação, porque você não vai cair da noite para o dia para uma carnívora. Você vai para uma low carb, uma cetogênica, e a carnívora é um extremo, tá? Porque a carnívora ela é cetogênica por natureza. Então a pessoa tem que ter isso em mente. Uhum. Você alcança o target proteico muito rápido. E todos os animais têm um alvo proteico. Quando eu chego no meu alvo proteico, o meu corpo, tá, já fala que não precisa mais de proteína. Então eu não vou ter mais fome. Então, é aquele animal que pasta o dia inteiro. Ele dificilmente alcança o target proteico ali com mato. Então ele rumina depois tudo. Por quê? Porque são proteínas de baixo valor biológico, que é o que a gente falou lá no começo, mas que Uhum. vai virar gordura, proteína, ácidos graxos para ele, porque ele tem o rumen, ele tem 4 estômagos, ele tem compartimento para isso. Nós não temos, gente. Então, para algumas pessoas, alcançar target proteico só com produtos de origem vegetal vai ser difícil. Aí o Vai pessoal, ser difícil. 3 horas mesmo. Eu tive uma paciente que Suplementar. Não, eu não vejo, eu já falo sempre assim para os meus pacientes: vegetariano ou vegano, vou suplementar. tem que Não vou correr esse risco, porque
Não adianta, né? Eu tenho umas postagens comparando valor de nutriente de um bife com brócolis. Você precisa de 2,5 kg de brócolis para dar um bifinho. 600 gramas de feijão para dar um bifinho. Quem Isso come isso, né? contando que vai absorver tudo, né? Que com certeza. Exatamente. Se absorver isso tudo, nós estamos falando só proteína, assim, né? Tabela. Nós estamos falando só de tabela, né? Não estamos falando do que está acontecendo dentro de você, né? Porque o que o doutor falou, fermentou, deu gases, começou a isso dificulta absurdamente a absorção. Isso não é uma proteína de alta qualidade, vai poder dar carência, vai poder dar outros problemas ainda, né? Vai competir com sítios de absorção. Então, Pronto. assim, não adianta, gente. Tem Isso. que suplementar. Se não está comendo direitinho, precisa Só suplementar. para o pessoal entender. Então, o único jeito da gente burlar o target proteico de proteína é suplementando. Aí vem o whey protein, aí você consegue dar mais proteína do que você aguenta. Porque eu duvido, a pessoa já tá num rodízio de carne, ele comeu carne, eu vou falar um dos termos do meu livro, até o cu fazer bico. Não dá conta de. Gente, você vai pôr pra dentro, você vai vomitar. Seu organismo não vai É. aceitar. Entendeu? Você vai passar mal, você vai vomitar. Então, você só consegue burlar o target proteico suplementando, que é o que o pessoal, os maromba faz, né? Agora, com contexto de comida de verdade, gente, o jejum vem automático por causa disso. Você vai comer menos porque você vai alcançar rapidamente seu target proteico. Porque está associado, né? Porque ficou associado, né? Você Porque emagrece sem passar fome. É lindo. é lindo. Então, gente, quando eu falo target, traduzindo do inglês, é alvo, tá? É o alvo de proteína que você precisa para estar nutrido. Ah, Paty, mas qual que é? Então, tem gente que gosta de fazer conta para isso, né? Eu gosto muito do sistema que a gente hoje vem resgatando com o Mindful Eating, com nutrição comportamental, que é você prestar atenção na saciedade, prestar atenção na fome real, prestar atenção na sua satisfação do comer, né? Então, eu prefiro assim. Mas, talvez no começo, como a gente vem aí, sei lá, de 60 anos de deseducação nutricional, de todo mundo manda, a gente perdeu esse contato com o nosso, né, com a nossa sabedoria interna, né, que dizia pra gente, olha, agora é hora de comer, agora não e tal. Então, às vezes, no começo a gente precisa fazer cálculos, sim, estabelecer mínimos e tal. Eu sempre estabeleço um mínimo, um máximo que eu acho que é impossível, né, a gente fazer o máximo, não tem, não tem isso, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nisso também, né? É Vamos... importante falar para o pessoal, só para o pessoal, às vezes o mecanismo de saciedade, ele também, o termostato vai estar desregulado, porque gorduras ruins, carboidratos ruins, Açúcares refinados, né? esse termostato, e vai fazer com que você coma, mesmo independente de target proteico, de saciedade, de a fome vem com mais intensidade. Eu vou dar um exemplo, esse exemplo do rodízio é bom, eu uso ele muito. No rodízio, você chega no limite, beleza, eu quando vou no rodízio, eu posso comer só 24 horas depois que estou bem. Agora, eu garanto, pega 10 sacos de Ruffles para ver se você não Ah, come os 10. Não chega no target proteico, não chega na saciedade, ele é feito para isso. e quer ver pior? A Ruffles, a gente tem estudos em Mindful Eating que é muito interessante. Você coloca a pessoa para comer essas coisas hiperpalatáveis, mas concentrada. Concentrada, prestando atenção naquilo que ela está comendo, né? Concentrada, fechando os olhos, a gente faz uma meditação na hora de comer, né? E tal. Ela não passa da metade de um saco. Agora, senta lá na frente da TV. Não para nunca mais. Verdade. Vai o que você falou, vai os 10 sacos de Ruffles. Na hora que a pessoa vê, já viu pipoca, às vezes tá comendo assim, fala, uai, acabou? Gente, tá furado isso aqui, né? Então, até isso, né, doutor, eu acho que faz muita diferença no processo de alimentação. Você ter essa consciência alimentar, você ter essas coisas, né, de parar, de pensar, de saborear, né, de sentir o sabor, de ter saciedade, de ter satisfação, né? Eu acho que isso tudo faz parte também, né? Modulação intestinal, a gente trabalha o mindful, trabalha ensalivar o alimento. Você Hum.
o ritual de se alimentar, né? Só de postar à mesa, ter esse hábito, pelo menos nas principais refeições, você já está fazendo a digestão cerebral da coisa, vai começar a produzir suas enzimas digestivas. Então, gente, é uma linha de montagem mesmo. Se falhar lá em cima, mastigação, salivação, estômago, o resultado vai ser lá embaixo. Você sabe que às vezes me perguntam assim, né? Mas por que sopa não? Por que não suco? Eu falo, gente, vocês estão bebendo comida, estão eliminando a mastigação, que é uma parte fundamental da digestão, vocês não fazem ideia. A milase, se eu não me engano, é só aqui, né? Não? A amilase Acho que a tem tem, pancreático. tem pancreática também, né? É Mas a começa aqui, né? fase salivar também. A salivar, começa aqui, já começa quebrando aqui. Então você imagina, você já botou pra dentro sem dar uma quebra, né? Tá bebendo comida. Eu costumo dizer assim, que se fosse bom beber comida, vinha pezinho de suco de fruta já assim, né? As coisinhas tudo, né? Prontinho pra gente, né? Então, mastigação, nossa, quantas enzimas que não são estimuladas só com a mastigação, doutor? Verdade. E não é Várias. só na boca, né? No estômago, no intestino, tudo, né? Saciedade no cérebro, né? Então, É, por isso eu super concordo com o ritual. Eu sou a de pôr a mesa. Eu amo mesa bonita, tudo bonitinho, tudo arrumado, tudo for. Esses dias me perguntaram, você põe mesa todo dia? Eu falo, todo dia, acho que pelo menos 2 ou 3 vezes, porque eu sempre estou tomando um café, alguma coisa assim. Sempre vou para a mesa. você pode ver os orientais, né? Tem o ritual do chá, tem ritual para tudo. Isso é puro mindful. Verdade, verdade. Doutor, nosso tempo acabou. Eu queria ficar mais aqui contigo, mas infelizmente não consigo. Mas vamos marcar mais vezes? Vamos. Eu vou pedir sugestão para o pessoal de outros temas, porque eu acho que assim, ó, por exemplo, já me perguntaram aqui sobre os exames para a mulher fazer, essas coisas todas. E a gente, intestino é um papo assim, né? Um papo É, muito cabeça, eu acho, muito profundo. falar, E se tem deixar muita coisa para falar. o intestino, se deixar eu ficar a noite inteira aqui. Então nós vamos combinar mais vezes. Pela gentileza, você vai fazer uma live no meu, que eu vou te entrevistar para o meu. Com certeza. Com certeza estarei lá com o maior prazer. Então, pronto. Muito. Ó, gente, ó, doutor, muito obrigada. Não tenho palavras para te agradecer. Amei, amei o papo reto, direto e reto. Adorei, amei. Muito obrigada. E ó, vou aguardar o convite, vou lá na tua casa, mas com certeza você vai vir mais aqui na minha. Então, fica à vontade. Eu só chamar. Você, o Souto, foi quem me colocou nessa linha aí de medicina de verdade, vamos falar assim. Sim, verdade. De ciência, de saúde baseada em evidência, né? Me fez questionar Doutor, tudo muito, e muito, muito, muito obrigada. Eu espero, então, olha, a gente vai se encontrar na sua casa. E com certeza, ó, a Angela tá falando aqui, excelente live. Obrigada, gente, ó. Um beijo para vocês. Fica com Deus, doutor. Até mais, viu? Até a próxima. gratidão e carpe diem. Carpe diem.